antes de terminar esse assunto, uma pergunta que é muito pertinente aqui, já que nós estamos falando sobre o Dia dos Pais e conversando com alguém que é um pai, né? Que foi um pai exemplar, que executou ali com muita responsabilidade e teve sucesso ali no seu papel como pai. A pergunta de muita gente: qual é a dica que você dá ou a orientação que você dá para um pai que está perdendo o seu filho, que está perdendo o contato com o seu filho, ou para o mundo, ou para as drogas, ou para a internet? O que esse pai pode fazer ainda que há esperança para que ele consiga resgatar e aproximar novamente o seu filho? Então, eu venho de uma família que era muito unida. O meu pai, ele teve 11 filhos. Meu Deus. 9 homens Meu Deus. e 2 meninas. Muito filho, Mesmo a moço. gente vivendo no interior, né, que lá a gente dinheiro não tinha, era muito difícil, mas nós tinha felicidade, nós tinha plantação, nós plantávamos, então comida a gente tinha, só não tinha dinheiro porque era interior. Mas o meu pai, ele sempre se preocupou em nos ensinar, primeiramente respeitar o próximo. Então eu acho que a base de tudo é o respeito ao próximo. Então, é o que o meu pai sempre nos ensinou, é o respeito ao próximo. E outra coisa, ele mesmo com 9 filhos, né, 11 filhos, 9 homens, 2 meninas, ele sempre tinha prazer de sentar à tarde no terreiro da fazenda e contar a história, contar a experiência dele na vida, né, que ele passava. Então, o que eu tentei passar para os meus filhos são essas experiências que eu aprendi dos meus pais. E uma coisa que eu aprendi do meu pai, passei para o meu filho, que eu consegui alcançar, foi os meus filhos me respeitar e me dar bênção. E uma certa feita eu estava trabalhando num prédio, aí meu filho chegou e me deu bênção. Então, para aquele povo ali, foi uma coisa espetacular, porque hoje em dia o jovem não tem mais isso. Não tem mais essa união com os pais. Não chega, não dá um beijo, não dá um abraço no pai, toma a benção, porque a benção é uma coisa importante na vida, é um respeito. Até profético, né? A questão entendeu? da bênção. Então é isso que eu falo. Os pais procuram se achegar mais aos seus filhos, conversar, né, ver os problemas dele, qual o problema que ele está difícil para resolver. Então é por isso que eu levava os meus filhos para a obra. Por quê? Para não deixar ele na rua, para não deixar jogado na rua. Então ele ali perto de mim está do meu lado. Eles com 5, 6, 7 anos estavam do meu lado, e hoje, graças a Deus, eu agradeço a Deus o que eles se formaram, que eles são hoje. Eu agradeço a Deus. E assim, só para poder colocar cereja nesse bolo, né, que é lindo, uma coisa que o pai falou e é verdade, isso eu lembro. O que acontece? Por que que nós, brasileiros, a gente tem como herói o Superman, né, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha? Por quê? Porque nós conhecemos a história dele, entendeu? Perfeito. Então a gente fica fascinado por aquilo que a gente conhece, né, do começo ao fim. E o nosso pai, ele conseguiu sempre mostrar a história dele. Então, assim, se eu tenho a inspiração em alguém, a inspiração que eu tenho é do meu pai. Entendeu? Perfeito. Por quê? Porque ele me conta a história dele. Os pais, hoje em dia, eles ou não têm, né, a oportunidade de ter, né, essa conversa com o filho, de contar de onde ele veio, né, contar a dificuldade, superação, ou eles não têm a oportunidade, né, ou às vezes tem vergonha da própria história. Exato. Entendeu? E é isso. Eu acho que isso é uma coisa que dá liga, né, pra união. Exato. Então, lembrando que o Gilmar tocou num assunto muito importante. Com a forma que você que está em casa enxerga os teus pais e a forma que você, que é pai e mãe, transmite a tua história pro teu filho. Muitas das vezes, essa pessoa, né, o pai ou a mãe, ela acaba se vitimizando pro filho ou se lamentando em excesso. E meus pais nunca colocaram isso. Eles sempre colocaram que realmente era difícil, entendeu? A vida que nós tínhamos era difícil. Por isso que nós
migramos. Então saímos do interior procurando uma vida melhor. Lembrando que meus pais eles já se conheciam lá de épocas de escolas, mas não namoravam, né? Isso. E aí eles foram se reencontrar aqui em São Paulo. Então eles eram da mesma região no interior do Rio de Janeiro. Inclusive um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro que está nos assistindo, tá ok? Nesse momento, porque faz parte da família. Então eles se conheceram lá, época de escola, né? E depois se reencontraram aqui. Desde a segunda série, né? A gente estudávamos junto desde a segunda série, pegamos a terceira série junto, quarta série junto, quinta série junto. E aí depois eu saí do colégio, né? Por motivo de que a gente era muito do interior, então chegou um tempo que a gente precisava trabalhar para ajudar em casa. Mas aí depois eu vim embora para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, quem eu conheci desde cara, reparei com a minha colega de escola, que é a minha esposa hoje.